Integrais duplas em coordenadas polares. Regiões polares simples. Algumas regiões do plano são descritas de forma mais simples através de coordenadas polares. Por exemplo, um quarto de círculo, um quarto de círculo de raio 2. Essa região R pode ser descrita em coordenadas retangulares como uma região do tipo 1, onde y varia entre 0 e raiz quadrada de 4 menos a raiz quadrada de 4 menos x2, né, já que o círculo tem raio 2, a equação é x2 mais y2 igual a 4, e o x varia entre 0 e 2. Né, então, essa é a descrição em coordenadas retangulares, né, cartesianas, para essa região quarto de círculo. Mas veja em coordenadas polares como ela é descrita de forma muito mais simples. Né. Em coordenadas polares, simplesmente eu tenho que dizer que o raio R é menor ou igual que 2 e que o ângulo θ varia de 0 até π sobre 2, isso cobre todo o quarto de círculo, né, todos os pontos dentro do quarto de círculo. Assim como essa região, outras regiões chamadas regiões polares simples são descritas de forma muito simples em coordenadas polares, como esta região R que está descrita aí na ilustração. Essa região R em coordenadas polares é descrita assim, o R, a variável R, né, de coordenadas polares, varia entre as funções R1 de θ e R2 de θ, aquelas curvas ali da fronteira da região, enquanto que o ângulo polar varia de alfa até beta. Isso descreve totalmente, então, a região R. Outro exemplo de região polar simples, né, seria essa aqui, onde agora R, a coordenada, o raio das coordenadas polares varia entre 0 e R2, né, a fronteira está delimitada lá pela função R igual a R2 de θ. E o ângulo polar, θ varia entre alfa e beta. Uma outra região, cuja fronteira é descrita de forma simples através de uma função contínua R2 de θ, então é descrita assim, né, pode ser descrita de forma bem simples, essa região R, onde R então varia, R minúsculo, o raio das coordenadas polares varia entre 0 e R2, e o ângulo polar agora varia entre 0 e 2π, dá uma volta completa, né? Vamos então definir o que chamamos de uma região polar simples. Uma região polar simples, então um sistema de coordenadas polares, é uma região delimitada por dois raios, θ igual a alfa e θ igual a beta, e duas curvas polares contínuas, R igual a R1 de θ e R igual a R2 de θ, onde as equações dos raios e das curvas polares satisfazem as seguintes condições. São três condições. A primeira é que alfa é menor ou igual que beta, a segunda é que beta menos alfa é menor ou igual que 2π, e a terceira condição é que R1 de θ é maior ou igual que 0, que é menor ou igual que R2 de θ. Então essa definição de uma região polar simples. O que significa que os itens 1 e 2 é que o raio θ igual a beta pode ser obtido pela rotação anti-horária do raio θ igual a alfa por um ângulo de, no máximo, 2π. Então, não dou mais do que uma volta completa na região polar simples, né? E a terceira condição é que as curvas de fronteira, né, R1 de θ e R2 de θ, elas podem se tocar, mas nunca se cruzar, né? Elas não se cruzam jamais. Então está aí a ilustração da região R no plano, um sistema de coordenadas polares descrito então desta forma, né? R1 de θ maior ou igual que 0 e menor ou igual que R2 de θ, e alfa menor ou igual que beta, com a condição, né, que beta menos alfa sempre menor ou igual que 2π. A fronteira interna, então, é dada pela função R igual a R1 de θ, enquanto que a fronteira externa é dada pela curva R igual a R2 de θ. Uma definição. Um retângulo polar é uma região polar simples, mais simples ainda, né? A mais simples das regiões polares simples. É a região polar simples em que as curvas polares que delimitam, né, são arcos circulares. Então, são do tipo, esse é um exemplo de um retângulo polar, R entre 1,5 e 2, e o ângulo polar θ variando entre π sobre 6 e π sobre 4. Então ali está a variação. Esse é um retângulo polar. As curvas de fronteira, a fronteira interna,
tanto a fronteira interna quanto a fronteira externa são funções constantes de θ, então são os arcos de círculo, né? Então são arcos circulares. E o ângulo polar θ então varia entre π sobre 6 e π sobre 4. Ali está então ilustrado aquele retângulo polar R. Integrais duplas em coordenadas polares. Então vamos começar, né, com um problema de motivação, o problema do volume em coordenadas polares. Então, dada uma função f de r θ contínua e não negativa em uma região polar simples chamada R, vamos calcular o volume do sólido delimitado pela região R e a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é z igual a f de r θ. Então esse é o problema do volume. Está a ilustração da situação. No plano XY temos lá a região R, que é descrita de forma como uma região polar simples, né, com a fronteira interna R1 e a fronteira externa R2 de θ entre os ângulos polares alfa e beta. Isso é a base do sólido, né? Então o sólido acima dessa região e abaixo do gráfico da superfície z igual a f de r θ em coordenadas cilíndricas. Então a ideia é dividir a região R em retângulos polares. Vamos excluir, né, os retângulos polares que não incluam pontos da região R, então estão fora aí das considerações. Então vamos admitir que consigamos dividir a região R em N retângulos polares, todos eles com pontos da região simples R, né? Então temos N retângulos polares. Cada retângulo polar, vamos chamar a sua área de ΔAK, né, a área do késimo retângulo polar, e vamos escolher arbitrariamente neste retângulo um ponto arbitrário no késimo retângulo polar com coordenadas polares RK estrela, θK estrela, como ilustra ali a figura. O volume, então, VK, que vamos chamar de VK, o volume do sólido com a área da base ΔAK e altura f de RK estrela, θK estrela, esse volume VK é o produto, então, da função neste ponto, RK estrela, θK estrela, vezes a área da base do késimo retângulo polar, então, ΔAK. Isso vamos chamar, então, de VK, esse é o volume, então, do késimo sólido, quando dividimos, então, a região polar em N retângulos polares. Então aí está o késimo genérico, o sólido genérico, que tem este volume. Então vamos somar então os volumes, né, para obter uma aproximação do volume do sólido, né? Então, quanto mais retângulos de maneira que as dimensões dos retângulos polares tendam a zero, melhor será a aproximação. Então, aumentando o número de retângulos de modo que as duas dimensões tendam a zero, né, nós vamos aumentando a precisão da aproximação de modo que no limite, nesse processo de limite, então, quando o n tender ao infinito, isto deve ser, então, o volume do sólido. Então, se R é uma região polar simples e f de r θ uma função contínua em R, é este tipo de soma, né, somatório de k igual a 1 até n de f de RK estrela, θK estrela, ΔAK, é chamada então de soma de Riemann polar, né? Então são somas de Riemann polares, e a integral dupla polar de f de r θ na região R é definida assim como o limite, quando o n tende a infinito, dessas somas de Riemann. Esse n tendendo a infinito significa que as dimensões dos retângulos polares ambas dimensões tendam a zero quando o n tende a infinito. Então isso é por definição a integral dupla polar da função contínua f de r θ na região polar simples R. No caso
essa interpretação, né, dessa integral, ela representa então o volume líquido com sinal entre a região polar R e a superfície Z igual a F de R θ em coordenadas cilíndricas, né? No caso especial da F não negativa, aí então a integral dupla é o volume, então o volume é exatamente igual à integral dupla na região polar R da função R de F de R θ TA. Cálculo de integrais duplas polares. Vamos examinar com mais calma, com mais detalhe, este retângulo polar, o caésimo retângulo polar. Nós vamos escolher, nós podemos escolher aquele ponto RK estrela, θK estrela, arbitrariamente, né? Pode ser qualquer ponto, qualquer escolha. Então nós vamos agora fixar uma escolha, nós vamos escolher esse ponto no centroide do caésimo retângulo polar. Então, de maneira então que se o ângulo central, ou esse retângulo polar, ele determina um ângulo central, vou chamar esse ângulo central de delta θk, né? Essa é a diferença entre θk e θk menos 1. A espessura radial é ΔR, isso aí é R2 menos R1. Então, a diferença entre os raios. Então, o raio interno, né, daquele retângulo polar é RK estrela menos a metade da espessura radial, né? Então, já que estamos passando pela linha do centroide, né? Então, RK estrela menos ΔK sobre 2. O raio externo é de forma semelhante, ΔK estrela agora mais ΔK sobre 2, né? Já que ΔK estrela está na metade, né? Está na linha do centroide, que é exatamente a metade, né, entre a metade dos deltas, né, do delta RK, perdão. A área do retângulo polar, então, é a área daquele setor, a diferença entre os setores circulares, né? Nós temos a área do setor circular externo menos a área do setor circular com a fronteira interna, né? Então, isso me dá a área do retângulo polar, o que sobra. A área de um setor circular de raio θ e de raio R e ângulo θ, né, é R quadrado vezes θ sobre 2, então essa é a forma que nós vamos usar. Nós temos ali o ângulo central, que é delta θk, nós temos o raio interno, que é RK estrela menos delta RK sobre 2, nós temos o raio externo, então, que é RK estrela mais delta RK sobre 2, então nós vamos calcular a diferença das áreas dos setores circulares externo menos a área do setor circular externo. Essa expressão, então, parece bastante complicada, então, né, vamos efetuando os quadrados ali, mas agora nós vemos que podemos simplificar vários termos, né? Esses dois termos simplificam, além desses dois, e sobra, então, apenas RK estrela delta K, perdão, RK estrela delta RK delta θk sobre 2 mais um termo que é igual, né, a ele, que é o RK estrela delta RK delta θk sobre 2. Então, somando os dois, então dá uma vez, não precisa da fração. Então, a área do setor, do caésimo setor circular, né, com a escolha do ponto RK estrela, θk estrela no centroide do caésimo retângulo polar. Então, essa área é RK estrela vezes delta RK vezes delta θk. Então, é a RK estrela vezes a espessura radial vezes o ângulo central, né? Essa é a expressão que nós vamos usar para a área do caésimo retângulo polar. Então temos uma região polar R, delimitada então com fronteira interna R1, fronteira externa R2, delimitada então pelos ângulos polares alfa e beta. A integral dupla, então, da função contínua f de r θ dA, nessa região polar R, então é definida como sendo o limite das somas polares de Riemann, né, da função f. Então, f de rk
estrela, θk estrela, delta AK, não, delta AK, a área do KS, então nós dividimos a região polar em N subretângulos polares, né, com área delta AK, a área do késimo retângulo polar é delta AK. Essa área nós vamos usar então a fórmula que obtivemos anteriormente. Delta AK pode ser calculado então como o raio médio do késimo retângulo polar vezes a espessura radial vezes o ângulo central. Então, substituindo delta AK por RK estrela, delta RK, delta θk, temos então um limite dessa soma de Riemann polar. Agora fica uma soma de Riemann em funções de uma integral iterada, né? Porque podemos usar agora essa soma de Riemann, né, que está ali, né, soma de k igual a 1 até n de frk estrela θk estrela rk estrela delta rk delta θk são somas de Riemann da função r f de r θ, né? Então, isso nós podemos usar então a integração iterada nas variáveis primeiro em r depois em θ, então para expressar a integral dupla da função f de rθ como uma integral iterada, integrando primeiro de R1 de θ até R2 de θ, depois na variável θ de alfa até beta da função r vezes f de rθ. É assim que vamos calcular uma integral dupla numa região polar simples, através dessa fórmula. Então, vamos ver isso como funciona num exemplo. Vamos calcular então a integral dupla na região R da função seno de θ dA, onde R é a região do primeiro quadrante fora do círculo de raio 2, fora do círculo R igual a 2, centrado na origem, e dentro da cardioide R igual a 2 vezes 1 mais cosseno θ. Aí está a figura, a ilustração. Então, no primeiro quadrante, a região delimitada então por essas duas curvas, né? O círculo de raio 2 centrado na origem e a cardioide 2 vezes 1 mais cosseno de θ. Então, a fronteira interna é dada pela equação do círculo, R igual a 2, a fronteira externa é a cardioide, o ângulo, a região é delimitada então pelos ângulos polares θ igual a 0 e θ π sobre 2. Então, temos que integrar a função seno de θ nessa região R, então vamos usar a fórmula ali em cima. Então, ao invés de alfa é 0, ao invés de beta é π sobre 2. Essa é a integral na variável θ. Na integral na variável R, vamos integrar então da fronteira interna, que é R igual a 2, até a fronteira externa, que é R igual a 2 vezes 1 mais cosseno de θ, que corresponde então à cardioide. A função que temos que integrar é R vezes a função que nós recebemos, né, que é seno de θ. Então, é R seno de θ dr dθ. Então, integramos primeiro em R, seno de θ vai lá para fora da integral, né, fica a integral da função R, a função de uma variável, antiderivada R2 sobre 2, que deve ser integrada então entre 2 e 2 vezes 1 mais cosseno de θ. Então, substituindo R por 2 vezes 1 mais cosseno de θ e depois por 2 e subtraindo, né, é isso que temos, né, multiplicando então multiplicando por seno de θ, né, essa é a integral na variável θ que temos que resolver, integral de 0 até π sobre 2. Então, observe que a antiderivada dessa função é menos 1 mais cosseno de θ ao cubo sobre 3, mais cosseno de θ, isso é por inspeção dá para notar isso, ou podemos fazer a mudança de variável U igual a cosseno de θ, né, pelo menos para a primeira integral. Para a segunda integral, a integral do seno da segunda parcela, a integral de menos seno é o cosseno, evidentemente. Então, tendo encontrado a antiderivada básica, então está ali o teorema fundamental do cálculo aplicado, a antiderivada é entre 0 e π sobre 2, fazendo a conta aí, uma conta rotineira, dá 8 terços, então, que representa então
a integral dupla, né, nessa região R entre o círculo de raio 2 centrado na origem e a cardioide que nos foi dada. Neste exemplo, então, vamos calcular o volume de uma esfera de raio A. Então, a esfera de raio A com centro na origem, ela é expressa em coordenadas retangulares como x2 mais y2 mais e2 igual a A ao quadrado, né? E, portanto, sua equação em coordenadas cilíndricas, já que em coordenadas cilíndricas x quadrado mais y quadrado é igual a r ao quadrado. Então, substituindo o x2 mais y2 por r2, a equação fica, então, coordenadas cilíndricas, r2 mais e2 igual a A ao quadrado, o raio A da esfera. Use essa equação e uma integral dupla polar para calcular o volume da esfera. Então, nós vamos calcular o volume da esfera da seguinte maneira: nós vamos calcular o volume de uma semisfera, né, da metade da esfera, já que Z2 mais R2 é igual a A2 ao quadrado, então Z quadrado é A ao quadrado menos R ao quadrado, portanto Z é igual a mais ou menos a raiz quadrada de A2 menos R2, mais a raiz quadrada de A2 menos R2, é a equação, então, em coordenadas cilíndricas da semisfera superior, centrada na origem de raio A. A região, essa é a função, então, Z igual a função Z de R θ, não depende de θ, depende apenas de R, então, raiz quadrada da constante A ao quadrado menos R2. A região R onde vamos integrar obviamente, então, é o círculo de raio A, né, centrado na origem. Então, a equação da esfera em coordenadas cilíndricas, né, R2 mais E2 igual a 2, logo Z igual a raiz de A2 menos R2, é a equação da semisfera superior. Essa equação, então, essa função que vamos integrar, né, e essa integral dessa função na região R, que é o círculo centrado na origem de raio A, vai nos dar, então, o volume da esfera, né, o volume da semi-esfera superior. Consequentemente, o volume da esfera será 2 vezes o volume da semisfera superior, então 2 vezes aquela integral dupla. Essa integral dupla, nós vamos usar, então, a fórmula integral dupla polar. Nós vamos integrar numa região polar que é o círculo, então vamos usar coordenadas polares, né? E vamos usar, então, a fórmula, né? Fica aquela integral iterada da função r f de r θ, dr dθ, onde nesse caso aqui R1 de θ é zero, né, porque nossa região R é o círculo, né, então a fronteira externa é R2, que é simplesmente R, é o círculo de raio A, então é R igual a A, e a fronteira interna não é a origem, né, então R igual a zero, né, então não temos a fronteira interna neste caso. Enquanto que alfa e beta são 0 e 2π, respectivamente. Então, a integral, o volume, que é 2 vezes a integral dupla, né, da região polar R, dessa função em coordenadas cilíndricas, aí, raiz de A2 menos R2 dA, é 2 vezes a integral iterada, então, de 0 até 2π, de 0 até A, de a função R vezes f de r θ. A f de r θ é a raiz quadrada de A2 menos R2. Ela não depende de θ, depende apenas de R. A primeira integral é a integral em R, que então varia de 0 até A. Depois, o resultado diz que será uma função de θ, será uma função de θ, na verdade será uma constante, né? Já que não temos θ envolvido ali, será integrada na variável θ de 0 até 2π, multiplicada por 2. Essa integral de 0 até A de R raiz de A2 menos R2, nós vamos resolver aqui separadamente. Nós vamos fazer uma mudança de variável, U igual a A2 menos R2, portanto, du igual a menos 2R dr, e assim R vezes dr é menos 1 meio vezes du. Então, fazendo a troca, né, nós vamos ter uma integral mais simples. Os limites de integração, né, quando r igual a zero, nós temos u igual a ao quadrado menos 0 ao quadrado, que dá a ao quadrado. Quando r igual a a, temos u igual a ao quadrado menos a ao quadrado, que dá zero. Então, essa integral fica a integral de a ao quadrado até zero, né,
o RdR ficou substituído por menos 1 meio vezes du, e aquela integral, aquela raiz quadrada é simplesmente a raiz de u. Então, nós podemos reescrever essa integral trocando a ordem de integração e multiplicando por menos 1, comendo aquele sinal de menos, né? Eliminando o sinal de menos e trocando a ordem de integração, botando a constante 1 meio lá para fora, e escrevendo a raiz quadrada como 1 na 1 meio, então é isso que temos, né? 1 meio vezes a integral de 0 até a ao quadrado dessa potência u na 1 meio du. Então, teorema fundamental do cálculo, a antiderivada é 1 na 2 terços dividido por 1 na 3 meios, perdão, 1 na 1 meio mais 1, né, que é 1 na 3 meios, dividido por 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Né? A antiderivada básica, então, é 2 terços. 1 na 3 meios, deve ser integrada entre 0 e a ao quadrado, e multiplicada por 1 meio. Simplifico ali o 2, né? Então, substituindo u por a ao quadrado e depois por 0, fazendo a conta, é isso que temos, a ao cubo sobre 3. Então, a ao cubo sobre 3 é aquela integral no círculo, no quadrado, no retângulo cor de laranja. Então, temos, substituindo ali, né, então, o valor daquela integral por a ao cubo sobre 3, então é isso que temos que integrar agora, a constante, duas vezes a integral de 0 até 2π da constante a ao cubo sobre 3. Então fica 2a ao cubo sobre 3 vezes a integral da função 1, constante 1 de 0 até 2π, que é a 2π, né, a área do retângulo de base 2π, altura 1. Então isso dá 4 terços de π vezes a ao cubo, que é a fórmula conhecida, né, por todos do volume da esfera de raio A. Então foi obtida dessa maneira, através de uma integral dupla em coordenadas polares. O cálculo de áreas usando integrais duplas polares. Então, se R for uma região polar simples, a área da região R ela pode ser calculada através de uma integral dupla, né, da função constante 1, né, como já vimos anteriormente. Isso vale para qualquer região, especialmente para a região polar simples também. Né? Então, a área de R, a integral dupla, 1, a função constante 1 dA, né, que é ou simplesmente a integral dupla dA na região R. Né? Por exemplo, vamos usar uma integral dupla polar para calcular a área compreendida pela rosácea de 3 pétalas, né? R igual a seno de 3θ. Então aí está a ilustração, né, na figura. Nós temos que calcular a daquelas 3 pétalas, ao invés de calcular a das 3 pétalas de uma vez só, né, que seria a região não seria uma região polar simples, né? Então teremos em dificuldade. Então, para simplificar, nós vamos aproveitar a simetria, né, da região, onde as pétalas, cada uma das pétalas tem, a região tem 3 pétalas e cada uma das pétalas tem áreas, tem a mesma área, né, as 3 pétalas têm áreas iguais. Então, a área, vamos calcular a área de uma pétala e depois multiplicar por 3. Então, a área de uma pétala, vamos chamar de R, então aquela região polar simples. Aquela sim é uma região polar simples. A fronteira externa, né, é dada pela equação da rosácea, né, seno de 3θ. Então, a integral na variável R é de 0 até seno de 3θ. E o ângulo polar varia de 0 até π sobre 3. Então, aí fica mais fácil, né? Então fica a integral de 0 até π sobre 3, integral de 0 até seno de 3θ, então dá a função 1 vezes R, né? O R é da fórmula, né, da integração em coordenadas polares. dr dθ, então indicando que primeiro integramos em R, depois integramos em θ. Então a área total, né, será 3 vezes a área de uma pétala, então 3 vezes essa integral. Então vamos calcular primeiro essa integral interna, né, que é a integral na variável R, a integral da função R dr de 0 até seno de 3θ. Então a antiderivada é R2 sobre 2, integrada de 0 até seno de 3θ, substituindo então R por seno de 3θ e por 0 e subtraindo, temos aí o valor dessa integral, que é seno ao quadrado de 3θ
dividido por 2. Então isso, então nós temos agora que então, a área total é 3 vezes aquela integral dupla. Acabamos de calcular a integral interna, né, que é a integral de RdR de 0 até o seno de 3θ. Isso deu seno ao quadrado de 3θ sobre 2, então substituímos ali, e agora temos que integrar na variável θ de 0 até π sobre 3, e depois multiplicar por 3. Para integrar o seno ao quadrado, né, usamos essa identidade trigonométrica, né, que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, isso para qualquer x. Então, para x igual a 3θ, temos que 2x vale 6θ, então usando a fórmula ali, já colocando as constantes lá para fora, tenho 3 meios vezes a integral de 0 a π sobre 3, e ao invés de seno ao quadrado de 3θ, escrevemos 1 menos o cosseno de 6θ sobre 2. Então isso aqui temos que integrar na variável θ, ficar mais fácil de integrar agora, né? Então, colocando as constantes lá para fora, 3 sobre 2 vezes 2, 3 quartos, antiderivada de 1 menos cosseno de 6θ é θ menos seno de 6θ sobre 6. Então, isso integrada de 0 até π sobre 3. Então, substituo θ por π sobre 3, depois substituo por 0 e subtrai, né? Observe que quando θ é igual a 0, toda a expressão é 0, então não preciso me dar o trabalho de fazer θ igual a 0. E quando θ é igual a 2π, aquela parcela ali é também a 0, o seno de 2π, então eu fico com apenas π sobre 4, né, depois da simplificação. Então a área total é π sobre 4. Conversão de integrais duplas de coordenadas retangulares para polares. Vamos supor que a gente tem aqui uma integral dupla em coordenadas cartesianas, né, em coordenadas retangulares, uma função contínua f de xy numa certa região R. Vamos supor que essa região R seja uma região polar simples, então que vale a pena integrar em coordenadas polares. Então nós podemos fazer a mudança de variável, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, então mudamos para coordenadas polares. E a função então fica uma função de r e de θ, né? Nessa região, que deve ser integrada nessa região R maiúsculo, uma região polar simples com fronteira interna R1, fronteira externa R2 de θ, entre os ângulos polares alfa e beta. Então nós podemos usar a fórmula de integração em coordenadas polares, né, para então integrar essa função através de uma integral iterada. Aquele termo, então vamos integrar a função f de r θ, né, que é a mesma função f, mas em coordenadas polares, multiplicada por r, né, essa multiplicação por r é por causa da fórmula de integração em coordenadas polares, que nós temos que multiplicar a função por r. Então integramos primeiro em r, de r1, fronteira interna, até r2 de θ, que é a fronteira externa, e depois na integral na variável θ de alfa até beta, né? Então ali a região polar simples descrita dessa forma, né? Então, por exemplo, vamos ver como funciona isso, né? Temos aí uma integral iterada em coordenadas retangulares. Essa integral iterada pode ser um pouco chata de calcular, né? Temos muitas contas a fazer ali, não é tão simples assim, né? Mas podemos eliminar essas contas, a parte difícil das contas, fazendo um contorno, né? Ao invés de calcular essa integral em coordenadas retangulares, nós vamos usar as coordenadas polares. Note que a integral na variável y está sendo feita de 0 até a raiz de 1 menos x2, e na variável x de menos 1 até 1. Então, isso é uma descrição de uma região do tipo 1, em coordenadas retangulares, né, que é a do semicírculo superior de raio 1 centrado na origem, né, onde a variável y varia de 0 até a raiz de 1 menos x2, e o x varia então de menos 1 até 1, já que o semicírculo tem raio 1 centrado na origem. Então essa integral iterada, então nós vamos entendê-la como uma integral dupla. A integral dupla da mesma função que está ali, x2 mais y2 na 3 meios, dA, né, já estou usando o símbolo dA agora da integral dupla, na região R, né, porque é assim que calculamos, né, uma integral dupla, né, uma região do tipo 1 em coordenadas retangulares. Então,
Agora, essa integral dupla em coordenadas retangulares, eu vou fazer a mudança de variável x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Então, vou passar de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Ao fazer isso, aquele termo x2 mais y2 é igual a r ao quadrado, né? Isso nós sabemos das coordenadas polares, né? Então, a integral em coordenadas polares vai ficar assim, né? A integral da função r ao quadrado elevado a 3 meios dA na região R, que é o semicírculo. R ao quadrado na 3 meios fica R ao cubo. Então nós temos aí uma integral de uma função de r θ, na verdade depende apenas de R, não depende de θ, depende apenas de R, mas enfim, é uma f de r θ, no caso f de r θ é igual a R ao cubo, uma função contínua que estamos integrando numa região polar simples, que é o semicírculo superior de raio 1 centrado na origem. Então vamos usar a integração em coordenadas polares. Vamos multiplicar, então, a fazer a integração iterada, primeiro na variável r de 0 até 1, depois na variável θ de 0 até π, da função r ao cubo vezes r, né? Essa multiplicação por r por causa da fórmula da integração em coordenadas polares. Então fico com a integral iterada de 0 até π e de 0 até 1 da função r na quarta dr dθ, integrando primeiro em r, a integral de r na quarta, e na antiderivada r na quinta sobre 5, de 0 até 1 fica então 1 quinto menos 0, que dá 1 quinto, integrando a função constante agora 1 quinto, de 0 até π, então dá π vezes 1 quinto, então que é π sobre 5, então esse é o valor dessa integral. Então, através de uma integral dupla em coordenadas polares, conseguimos calcular indiretamente, né, a integral iterada em coordenadas retangulares, que era mais complicada, né? A integração em coordenadas polares ficou muito mais simples.